Dr. William Hudson inicia a primeira apresentação abordando o manual do usuário da espécie humana. Estou muito interessada, hein? Até agora não tinha sido apresentada para esse manual. Médico internista e interventista, o Dr. William é coordenador da UTI e do Serviço de Nutrição do Hospital São Sebastião Mártir. Tem pós-graduação em nutrologia e é coach em saúde, com formação de Primal Health Coach Institute, na Flórida. Com muita satisfação, chama ao palco o Dr. William Hudson. Todos me ouvem? Então tá, gente, muito obrigado pelo convite, primeiro para a comissão organizadora e pela presença de todos vocês. Eu já recebi uns abraços aqui, enquanto esperava para começar a apresentação, que já deixaram meu coração quentinho. Eu quero contar para vocês rapidamente uma história de 2021, que talvez a única pessoa que saiba aqui, ela seja minha esposa. Em 2021 eu vim no Brasil Low Carb e eu fui conversar com a Mariana, porque eu e a Mariana fazíamos, na época, a mesma formação no Primal Health Coach. E, até onde eu sabia, ela era a única outra pessoa no Brasil que estava fazendo essa formação também. Então, fui conversar com ela sobre isso. E a Mariana, na época, me deu uma camiseta do Brasil Low Carb, que eu tenho guardada até hoje. E me disse, quero te ver falando no próximo, viu? E essa promessa ficou no ar. E parecia extremamente distante naquele momento. E as fatalidades que vieram a acontecer, aconteceram. E agora, uns meses antes desse evento maravilhoso, o Davi, que é um grande amigo da Mariana, e o Carlos vieram e me convidaram. Então, eu pensei, olha só, a Mariana cumpriu a promessa dela. Então, espero fazer jus. Vou falar do lado dos caras com os quais eu aprendi, talvez, esse assunto. Então, eu sou um bebê aqui e como vocês aplaudem o filho pequenininho de vocês na escola, mesmo quando ele não canta música, eu espero que vocês me aplaudam no final. Beleza, vamos lá. A minha ideia hoje é apresentar o problema para vocês, para que depois, esses grandes nomes que vêm falar depois de mim, apresentem as soluções. Eu sou natural da UTI, esse é o meu habitat, né? Vocês podem pensar que a UTI é um ambiente de adrenalina, mas é exatamente o contrário. Para mim, a UTI é o ambiente mais calmo do mundo. Porque na UTI eu não preciso convencer ninguém a fazer nada por si só. Sou eu quem faz, né? O cenário da UTI... Eu não sei se o meu... Aí. Será que alguém pode me ajudar? Aí eu tenho que voltar um. Aí. O cenário da UTI é esse aqui, ó. Olha que tranquilidade, né? O paciente está aqui. Ele normalmente não fala. Quando ele fala, está na hora dele ter alta. Eu tenho o rim dele ao meu alcance aqui. Se eu quiser, eu posso filtrar o sangue, remover as coisas que eu quiser remover. Eu tenho bombas de infusão para colocar os medicamentos nele. Eu não preciso convencer ele a tomar o medicamento, eu infundo o medicamento. Eu tenho um ultrassom para acompanhar o que está acontecendo. Eu tenho um respirador, que se eu quiser que ele respire mais rápido, eu regulo nos botões. Se eu quiser que ele respire mais devagar, eu regulo nos botões também. E eu tenho um monitor, onde eu vejo como é que está a frequência cardíaca dele, como é que está a saturação de oxigênio dele, como é que está a temperatura corporal dele, se o ritmo cardíaco é normal, se é irregular, se a pressão está boa ou não. Está tudo ao meu alcance, né? E é isso que intensivista gosta. Intensivista gosta do caos ordenado. Então, a gente fica ali com todos os sistemas à nossa vista e a gente identifica padrões e tenta identificar qual sistema está mal funcionante e, com intervenções, a gente tenta ajustar isso. É assim que a UTI funciona, né? Mas o paciente que está na UTI, ele normalmente não tem muita condição de conversar. E alguns detalhes da vida do paciente, eles são super importantes, porque eles vão determinar que tipo de medicação a gente pode utilizar,
que tipo de medicação o paciente já utilizava, que a gente tem que manter, que tipos de cuidados a gente tem que ter com esse paciente. Então, normalmente, quando o paciente interna na UTI, a gente conversa com um familiar e a gente faz um histórico desse paciente. E como os plantonistas na UTI trocam, esse histórico do paciente ele fica no cabeçalho da ficha de internação desse paciente para que todos tenham acesso àquelas informações. Então, a gente vai pegando todos os diagnósticos que o paciente teve na vida, tratamentos, cirurgias às quais foi submetido, e deixa ali naquele cabeçalho para que fique acessível a todos os profissionais que forem lidar com esse paciente e que não tiveram a oportunidade de conversar com a família. E desde a minha formação em terapia intensiva, me chamava a atenção uma tríade que eu chamei de tríade mortal, que era o sobrepeso, a hipertensão e o diabetes. Esses eram 3 diagnósticos que quase todos os pacientes que eu admitia na UTI compartilhavam. O paciente internava por um infarto, hipertensão, sobrepeso, diabetes. O paciente internava por um AVC, hipertensão, sobrepeso, diabetes. O paciente internava por uma trombose, uma embolia pulmonar, hipertensão, obesidade, diabetes. Eu ficava pensando, nossa, parece que esses pacientes trilham o mesmo caminho e o que muda de um paciente para o outro é só o diagnóstico final. Mas ok, a UTI onde eu trabalhava era uma UTI geral, e a UTI geral tem na maioria das suas admissões pacientes com doenças cardiovasculares. O Ricardo, o Fernando vão contar para vocês que essas são as doenças que mais matam até hoje. Então, hipertensão, obesidade e diabetes são fatores de risco conhecidos para doenças cardiovasculares. E por isso eu pensava, tá bem, esses pacientes têm os mesmos fatores de risco, eles compartilham morbidade e mortalidade cardiovascular. Isso é um padrão esperado. Então, em 2017, eu fui convidado para coordenar uma UTI e trabalhar na rotina de uma UTI oncológica. Uma UTI cujo principal objetivo era o cuidado pós-operatório de pacientes que passavam por grandes procedimentos cirúrgicos para remover tumores. Qual foi a minha surpresa ao trabalhar numa UTI voltada ao câncer, que lá estava a tríade mortal. O paciente internava num pós-operatório de câncer de pulmão, hipertensão, sobrepeso, diabetes. O paciente internava por uma prostatectomia, uma remoção cirúrgica da próstata, hipertensão, sobrepeso, diabetes. Essa questão começou a me incomodar mais nesse momento, porque, ok, eu sabia que essas doenças eram fatores de risco para mortalidade cardiovascular, mas esses pacientes não tinham uma doença cardiovascular, eles tinham câncer. E lá estavam os 3 diagnósticos. Mais tarde, tivemos a pandemia. E eu assinei muitos mais atestados de óbito do que gostaria ao longo dessa pandemia. E na assinatura de um atestado de óbito, a gente também precisa preencher os diagnósticos prévios do paciente. E quando eu ia preencher os diagnósticos prévios dos pacientes que faleciam por Covid, quem estava lá? Tríade mortal. Sobrepeso, hipertensão, diabetes. Ficou muito claro para mim que existe um erro na máquina corpo humano. Um erro fatal. Afinal, todos esses pacientes parecem trilhar o mesmo caminho, até que um evento, muitas vezes não conectado, leva eles a uma situação de extrema vulnerabilidade, muitas vezes à morte. Então eu fiquei com a impressão que dentro da UTI, eu pegava um paciente muito doente, eu acho que o meu tempo está passando mais rápido aqui, e eu pegava um paciente muito doente e eu devolvia ele para a sociedade só um pouquinho menos doente. E isso me trouxe uma sensação de frustração absurda. E eu comecei a tentar entender qual era o link entre os 3 sintomas da tríade mortal. E o link, eu acabei descobrindo mais tarde, era a resistência insulínica. É a resistência insulínica. Então eu preciso explicar rapidamente para vocês o que é resistência insulínica. Se o slide passar. Aqui a gente tem um desenho fantástico
de um livro de fisiologia que explica basicamente, eu não vou entrar em detalhes aqui, calma, que explica basicamente o gerenciamento dos macronutrientes pelo nosso metabolismo. Eu quero sequestrar uma pequena parte dessa ilustração para falar para vocês sobre como a gente transforma alimento em energia. Porque para a gente entender resistência insulínica, esse conceito talvez seja fundamental. E se ele for repetitivo para alguns, se alguma pessoa que não conhece esse mecanismo e aprender, eu já me sinto super satisfeito. Esse é o desenho que eu faço para os alunos da faculdade. Nós temos duas fontes de onde a gente pode tirar energia na nossa alimentação. Os carboidratos, que é a principal maneira pela qual as plantas conservam energia, e as gorduras. Quando a gente ingere um carboidrato, o nosso processo de digestão vai quebrar ele em uma molécula chamada glicose. Mais ou menos como o petróleo vira gasolina, o carboidrato vira glicose. E a glicose é um combustível com o qual o nosso organismo funciona bem. Quando a gente ingere gordura, o mesmo processo vai acontecer e a gordura vai ser quebrada em moléculas menores chamadas ácidos graxos. E a forma como a gente distribui os ácidos graxos na nossa circulação é uma molécula chamada triglicerídeos. Então a gente pode pensar no triglicerídeos como o equivalente da glicose para a gordura. E essas duas moléculas alimentam muito bem de energia a mitocôndria de quase todas as células que precisam de energia. Então nós somos um organismo flex. Só que a gente tem compartimentos onde a gente guarda essas moléculas de energia, porque como combustíveis, elas são moléculas reativas e elas não podem ficar em grande concentração na nossa circulação. Elas começam a causar reações químicas que causam doenças, como a gente conhece. Então o nosso corpo armazena esses dois combustíveis. A glicose é armazenada principalmente no fígado e nos músculos. E a nossa capacidade de armazenamento de glicose é de cerca de 2.500 a 3.000 calorias na forma desse combustível. Acharam bastante? É ridiculamente pouco. Porque o lugar onde a gente guarda os triglicerídeos é na nossa gordura. E esse é um tecido expansível. E uma pessoa magra de 1,70 m, ela vai ter cerca aí de 100.000 calorias armazenadas no tecido adiposo, na sua gordura, seja gordura subcutânea, seja gordura visceral. Então a nossa capacidade de armazenamento de gordura é muito maior. Então o nosso corpo tem uma maneira muito elegante de agir. Ele analisa quais combustíveis a gente tem à disposição, e quando a gente tem glicose à disposição, como ele sabe que a capacidade de armazenamento é pequena, ele utiliza a glicose primeiro, expande o tecido de armazenamento de gordura e deixa a gordura para depois. Quando começa a baixar os níveis de glicose, voltar para o normal, ele sabe que o cérebro gosta de usar mais a glicose, então ele começa a liberar a gordura para ser metabolizada nos tecidos. E quem permite que isso aconteça é um hormônio chamado insulina. Então a insulina, na verdade, é um grande detector de carboidrato, e quando o carboidrato é ingerido, a insulina sobe, fecha a torneirinha do tecido adiposo, a gordura não entra mais na fornalha, abre a torneirinha da glicose e a glicose entra na fornalha. Quando o caminho é inverso, não tem mais carboidrato para ser metabolizado, a glicose voltou ao normal, a torneirinha que abre é a torneirinha da gordura, que a gente utiliza a nossa gordura. Então, num cenário de insulina alta, ou seja, de disponibilidade de carboidratos para o funcionamento do nosso corpo, a torneirinha da glicose vai estar aberta e a torneirinha da gordura vai estar fechada. E a resistência insulínica é o sistema emperrado nessa configuração. A insulina não baixa mais, a gente fica dependente da metabolização da glicose. Quando a glicose começa a baixar demais, a gente sente mais fome. E pela insulina estar alta, a torneirinha que liberaria a entrada da gordura na fornalha está emperrada, fechada. E a gente não consegue mais utilizar de forma eficiente a nossa gordura. Por isso, a gente sabe há muito tempo que resistência insulínica está associada a sobrepeso, porque a gente para de utilizar a nossa gordura e a gordura começa a se acumular. Mas aí,
eu pensava, ok, sobrepeso fecha, mas e hipertensão? Bom, mais tarde eu fui aprender que existem diversos mecanismos fisiológicos que também alteram o nosso controle de balanço hídrico, de equilíbrio de água no nosso corpo, que são dependentes da insulina. E dentre esses mecanismos eu destaco a elevação de um hormônio chamado ADH, hormônio antidiurético, que faz com que a gente retenha líquido, e reter líquido dentro do sistema aumenta a pressão desse sistema. Só um minutinho. Para minha surpresa, existem trabalhos da década de 90 mostrando que resistência insulínica documentada através de uma elevação da insulina de jejum é o principal marcador clínico que precede o desenvolvimento da hipertensão. Ou seja, se a gente for identificar pacientes que têm fatores de risco para ter hipertensão, detectar resistência insulínica neles é um dos fatores que mais vai se correlacionar com o surgimento dessa doença. Um grande mestre presente aqui dentro dessa sala costuma dizer que resistência insulínica é o que pavimenta o surgimento do diabetes, né? Então, a gente sabe também que a resistência insulínica faz com que o órgão que produz a insulina, que é o pâncreas, trabalhe sobrecarregado. E o pâncreas que trabalha sobrecarregado chega ao fim da sua vida mais rápido. Que nem aquela TV chinesa que a gente compra e deixa ela ligada o tempo todo numa vitrine. Ela dura pouco tempo. O pâncreas trabalhando sobrecarregado dura pouco tempo também. E a falência do pâncreas em produzir insulina suficiente para controlar a glicose é a base do diabetes. Mas não só isso. Existem trabalhos mostrando que resistência insulínica está implicada no risco de surgimento de doenças crônicas outras que não diabetes. Resistência insulínica é o principal marcador para o desenvolvimento de doenças crônicas, como nesse trabalho aqui, onde eles dividiram o público em 3 grupos, da menor insulina de jejum à maior insulina de jejum, e documentaram ao longo dos anos o surgimento de eventos clínicos, e o grupo da resistência insulínica liderava, com sobras, eventos clínicos significativos de vida. Resistência insulínica é o erro na máquina humana. Resistência insulínica é o desequilíbrio que está trazendo todos os outros desequilíbrios que levam à morte. E a gente segue apagando gelo, porque a gente não consegue arrumar o bug da máquina. Um levantamento populacional feito nos Estados Unidos entre os anos de 2009 e 2016 mostrou que, quando a gente segue critérios tradicionais, que são ultraconservadores, a gente já tem 80,1% da população americana com sinais de resistência insulínica. Quando a gente aperta um pouco mais esses critérios, para os critérios que a gente, que trabalha com isso, considera adequados, isso sobe para 88% da população americana com sinais de resistência insulínica. Se a gente tivesse um carro que desse esse tipo de problema, a gente nunca mais ia comprar esse carro. Se a gente tivesse um carro que com 10, 15 mil quilômetros começasse a falhar, ia ser uma máquina condenada. A gente tem uma máquina chamada corpo humano que está absolutamente condenada, apresentando doença cada vez mais cedo, uma série de doenças, modificações de composição corporal que impactam a qualidade de vida. Então a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. E aí, quando a gente tem um defeito numa máquina, uma das maneiras que a gente tem de tentar resolver esse defeito é buscar o manual do usuário, né? Então eu fui tentar buscar o manual do usuário da espécie humana. Primeiro eu perguntei para o meu pai e para a minha mãe se eles tinham recebido quando eu nasci. Não tinham, ou não lembram. E aí eu pensei, talvez o manual do usuário da espécie humana seja a análise do nosso código genético. Então, eu comecei a pesquisar sobre laudos, né, de suscetibilidade genética. Eu vi que aquilo ainda não evoluiu o suficiente para que a gente possa aplicar ele claramente na prática clínica. E aí, ao ler um livro chamado The Cell, de um autor que é um dos maiores pesquisadores em genética do mundo, que é o Dr. Siddhartha Mukherjee,
Eu encontrei uma passagem no livro onde ele diz: o dia que conseguirmos descrever nosso código genético, isso vai gerar mais ou menos 80 mil livros com 500 páginas cada um. Eu pensei, manual de usuário meio chato de ler, né? Vai ser impossível. Então, o pensamento que me ocorreu é, ok, não encontrei o manual do usuário, vamos tentar voltar a máquina à configuração onde ela funcionava bem, né? E aí, eu encontrei esse cara. Esse é o Otzi. É um cadáver de um homem paleolítico descoberto nos Alpes, que foi conservado pela neve, né? E ele mostra a composição corporal de nós humanos pré-agricultura. Ou seja, no nosso período de maior estabilidade genética, onde a máquina humana funcionava na sua melhor forma. É um cara de 1,65 m, alto no caso, como eu. Muito musculoso, vocês podem ver, trincado, né? Um cara que eu não preciso de exame laboratorial para saber que está metabolicamente bem. Um cara que vivia no período talvez mais difícil, mais inóspito da nossa existência, e ele caçava seu alimento, ele se abrigava, ele corria, ele fugia, ele fazia tudo. Então talvez o comportamento desse cara seja o nosso norte, para que a máquina volte a funcionar como funcionava nesse momento. E aí, ao analisar o comportamento do Otzi, eu encontrei 3 grandes diferenças de comportamento que eu acredito que sejam a causa para esse bug do milênio chamado resistência insulínica. Esses 3 comportamentos são: 1. Abastecimento com combustível inadequado. 2. Acúmulo de ferrugem na máquina. 3. Superaquecimento do sistema. Vamos lá. Qual é o combustível natural da máquina humana? Carboidrato? Se esse é o combustível natural da máquina humana, por que raios a máquina humana evoluiu para armazenar a maior parte do seu combustível como gordura? Gordura saturada. Sem sombra de dúvida, a nossa alimentação difere absolutamente da alimentação do Otzi. Primeiro ponto, a regra para o Otzi era o jejum. A regra era o jejum. O Otzi gastava a maior parte da sua energia procurando energia. Ele tentava caçar, esse era o objetivo primordial da vida dele, nem sempre dava certo. No caminho ele comia umas folhas, umas frutas, com sua oferta sazonal, e eventualmente ele desenterrava uma raiz, um tubérculo, para ele comer. Mas vocês hão de convir comigo que comer um aipim cru quase gasta a mesma energia do que gera, né? Então a vida do cara era uma baixa oferta de alimento e uma busca eterna pela fonte proteica primordial, que é a caça. Existe um levantamento, um estudo ecológico, publicado no ano de 2004, no American Journal of Clinical Nutrition, que fez um levantamento do teor de carboidrato na dieta humana ao longo da nossa existência. E é uma linha reta, que volta 2,5 milhões de anos. Linha reta. Quanto por cento de carboidrato a gente comia? 18% das nossas calorias vinham dos carboidratos. Aí aqui, aos 45 do segundo tempo, a gente subiu isso até 65%. Ou seja, desde que eu li esse estudo, eu repito para os meus pacientes, eu não sou low carb, eu sou normal carb. Vocês é que são loucos. Porque se vocês pegarem o combustível do carro de vocês e alterarem a octanagem dele em 45%, ele não anda. Mas esse tem sido o nosso consumo de carboidrato. E esse consumo vem se aumentando de forma exponencial ao longo dos últimos anos. E se a gente for analisar toda a história da espécie humana e colocar ela numa linha de 24 horas, a gente descobriu a agricultura há 3 minutos. Ou seja, não houve tempo para uma adaptação genética
a uma modificação tão brusca do combustível primordial utilizado. E esse é um problema grave, e esse é o maior problema que nos leva a ser uma sociedade doente hoje. Segundo, acúmulo de ferrugem. Pensa a aventura dessa vida, gente. Tá? Tu caminhava o dia inteiro procurando comida, às vezes alguém te achava com cara de comida e tu tinha que correr bastante. Aí tu tinha que se puxar e subir numa árvore, aí tu tinha que esperar bastante tempo, aí tu tinha que descer da árvore e tu ainda tinha que procurar comida porque tu não comeu. No final, tu tinha que carregar comida para quem ficou cuidando das crias lá no acampamento, procurar abrigo e dormir. O quanto o nosso corpo se movimentava era absurdo. Era movimento de baixa intensidade o dia inteiro, eventualmente explosões e muita força. A posição sentada, ela é estranha ao nosso organismo. E mesmo assim, essa é a posição que a gente passa a maior parte do tempo agora. E aí, a resistência insulínica, ela está muito relacionada ao quanto a gente se movimenta, faz força, usa a nossa musculatura, porque a nossa musculatura é o maior compartimento de armazenamento de glicose. Ou seja, quando temos uma musculatura desenvolvida, sequestramos a glicose da circulação do sangue e guardamos dentro do músculo, onde ela pertence. Quando diminuímos a nossa massa muscular, perdemos essa capacidade, a glicose fica na circulação e a insulina precisa trabalhar mais. Existem trabalhos da década de 90, feitos no laboratório do Dr. Gerald Schumann, que mostram que o maior fator implicado no surgimento da resistência insulínica é a redução da capacidade de armazenamento de glicogênio muscular. Ele pegou pacientes normais e pacientes diabéticos e fez uma análise de seu compartimento muscular. E, através dessa análise, ele percebeu que a capacidade de armazenamento de glicose dos pacientes diabéticos era muito menor do que dos pacientes que não tinham diabetes, ou seja, dos pacientes que tinham resistência insulínica dos que não tinham resistência insulínica. Isso nos leva a crer que o desenvolvimento muscular é um fator importante para o controle da glicemia, e um controle adequado da glicemia leva a um controle melhor da insulina. Mas o Dr. Gerald Schumann fez mais que isso. Ele viu o impacto do exercício físico na capacidade de síntese de glicogênio, ou seja, na transferência da glicose para o armazenamento muscular. E o que ele comprovou é que uma sessão de atividade de alta intensidade era capaz de duplicar a capacidade de armazenamento da musculatura. Eu vou repetir isso para que vocês não entendam errado. Uma sessão de atividade física, nesse grupo de pacientes, foi capaz de duplicar a capacidade de armazenamento de glicose na musculatura. Não é a utilização de glicose, armazenamento. Então, esses dados mostram que o desenvolvimento muscular é metabólico. Músculo é um órgão metabólico. E o desenvolvimento muscular é necessário para a saúde metabólica e é uma grande pane no sistema porque o nosso sistema muscular está enferrujado. Existe um outro trabalho que eu acho muito interessante também, que é um trabalho observacional, mas que demonstra uma relação de mortalidade por causas gerais com VO2 máximo, com a capacidade cardiorrespiratória, o condicionamento físico dos pacientes. E o que chama atenção aqui é que a relação é monotônica. Pacientes com baixo condicionamento físico têm uma mortalidade maior do que aqueles que têm um condicionamento físico abaixo da média. Esses têm uma mortalidade maior do que aqueles que estão na média. Esses têm uma mortalidade maior do que aqueles que estão acima da média, e esses têm uma mortalidade maior do que aqueles que são a elite, com uma VO2 acima do percentil 97. Ou seja, o condicionamento físico também é um marcador de saúde metabólica. E isso faz total sentido, porque o Otzi, ele tinha que ter um condicionamento físico bom, senão ele morria. Aliás, provavelmente ele morreu porque não tinha um condicionamento físico bom, senão ele não teria sido encontrado nos Andes, né? Então,
Essas são questões que a gente precisa levar em conta. A alimentação está totalmente inadequada à nossa espécie. A movimentação está totalmente inadequada à nossa espécie. E aí entra um último ponto, que é o superaquecimento da máquina. Cara, vocês imaginam como é que era dormir no meio da natureza? A caverna não tinha porta. Ali, na vizinhança, tinha leão, tigre, dente de sabre, rinoceronte, hipopótamo. E os caras dormiam 8 horas por noite. Pensa o perigo que era dormir 8 horas por noite, a vulnerabilidade do momento de sono. Mas ainda assim, os nossos ancestrais dormiam 8 horas por noite. Eles deixavam o sol reger o seu ciclo circadiano. Então, se o sono fosse algo opcional para a nossa espécie, é óbvio que teria sido uma vantagem evolutiva a gente precisar de menos sono. E esses teriam sido selecionados para passar os genes adiante. Mas isso não aconteceu. Com a evolução da espécie, a gente continua com a mesma necessidade de sono. Só que hoje nos consideramos super-heróis. E comunicamos o tempo todo ao nosso cérebro que ainda é dia, porque o nosso cérebro ele não conhece a agricultura, o nosso corpo. Quando é que ele vai conhecer luz artificial, que tem só 100 anos? Então, no momento que a gente deita com o celular na mão, a luz que está saindo do celular está comunicando o nosso corpo de que ainda é dia, atrapalhando a produção da nossa melatonina, atrapalhando o aprofundamento do nosso sono e o alcance das fases mais reparadoras do sono, que é o sono profundo, que é o sono REM. Ou seja, não basta adormecer, mas eu mexo no celular e eu adormeço, mas a qualidade do sono se modificou. E aí, quando a gente fala em qualidade de sono, a gente também tem evidência científica de que a restrição de sono aumenta a fome. Aumenta a recompensa quando a gente come alimentos de maior teor calórico. Existem estudos científicos mostrando que a privação de uma noite de sono gera um aumento da ingesta calórica média em cerca de 300 calorias no dia seguinte. Existem evidências de que a restrição crônica do sono gera um estímulo inflamatório, gera uma hipertonicidade simpática. Tudo isso levando a um desequilíbrio metabólico que aumenta o risco do desenvolvimento de diabetes tipo 2. E quando a gente fala de diabetes tipo 2, a gente está falando da resistência insulínica. Então, a minha mensagem final é, se a gente quer ser saudável, parece ridículo, mas a gente tem que se comportar como a nossa espécie. Quando a gente compra um pet, a primeira coisa que a gente pesquisa é o que esse bicho come, né? Porque se a gente der a comida errada para ele, ele vai morrer. A gente tem que fazer isso com a nossa espécie também, né? Então, o manual do usuário tem 2 páginas. Ele é muito simples. Se a gente quer evitar 80% dos nossos problemas, coma bicho e planta, faça força e seja rápido, condicionamento físico e massa muscular, e durma profundamente. Faltando 1 minuto e 40. Muito obrigado.